que sim, vai trazer complicações no relacionamento. Então eu falo pros caras assim, óbvio que você tem que saber do passado dessa mulher. Se você ignorar isso por completo, é roleta russa. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A gente fala muito sobre a tal da epifania da mulher. Você deu exemplo masculino, né? Uhum. Que é quando o cara, enfim, ele sai, pega todas e trai. Ah, que eu não quero trair, ah, que eu não quero ser esse cara, enfim. Beleza. Uma coisa que a gente fala é que, assim, normalmente a mulher, quando ela tá ali tendo o seu momento de epifania, perto dos 30 anos, é quando ela, se ela era a menina que ela não queria namorar de jeito nenhum, que os caras que ela se envolvia é o famoso boy lixo, que só quer saber de cara que vai pegar e nunca vai assumir, enfim, só que vai atrás desses caras, gosta até de caras da droguinha e assim por diante. Então ela tem esses caras assim, né? Tipo, igual a gente vê, por exemplo, tá até passando naqueles vídeos de reality, né? Tem uma mulher que fala assim, não, eu gosto de cara assim, que eu vejo esse cara vai acabar com a minha vida, esse cara vai acabar com o meu emocional, esse cara vai me trair, esse cara vai mentir pra mim, esse cara vai me dar perdido, esse cara vai desligar o celular e vai aparecer só no outro dia. Simples assim, entendeu? Ela gosta desse cara. Aí depois que ela já aprontou, que já foi pro carnaval... Tocou o terror. Entendeu? E ficou com um cara atrás da caçamba de lixo, aí sim... ela vai aparecer depois no... Não, olha só, gente, eu andei pensando, eu tenho que mudar, eu sou uma nova pessoa, hoje em dia eu sou uma nova mulher, agora eu quero um cara mais quietinho, eu quero um cara mais certo, eu quero um cara que seja honesto, fiel, né? E aí, enfim, e aí normalmente daí a conta não fecha muito porque vem todo um aspecto, né, de um histórico, um passado, assim, de causa emocional muito grande nisso daí também. E aí começa a ter esse processo de epifania. O que você acha disso? Todo ser humano registra. A gente só tem registrado na nossa memória aquilo que tem um sentimento atrelado. Tudo. Uhum. Se tem uma cena da tua infância que você lembra completamente aleatória, pode saber, tem um sentimento ali que você atrelou a isso e provavelmente isso tá tendo algum tipo de bloqueio em você. Ou também talvez te gerou algum superpoder, que eu falo, uma habilidade, uma interpretação que você teve daquela cena. Por que eu estou falando isso? Porque você falou que a mulher que passa lá, né, pela vida inteira carrascando ali, né, fazendo tudo que ela torta e à direita, sem pensar. Como é que é o lema? Fazendo bem que mal tem, né? Esse é o lema do capeta. Que fazendo bem que mal tem, tá ela lá curtindo a vida toda. É óbvio que diversas dessas experiências vão criar memórias situacionais nela com emoções atreladas. E a emoção, o sentimento é o que conduz o comportamento, de uma forma consciente ou não. Então, quando essa mulher chega ali na virada de vida, né? Quando chega ali na casa dos 28 aos 30, que ela fala, agora eu quero ser boa moça, meu amigo, assim como qualquer ser humano, é óbvio, tá? Eu tô falando isso porque você também tem suas memórias como homem. Você também tem seus traumas. Calma aí, deixa eu concluir aqui, eu já te passo a palavra. Quando ela chega ali, ela tem um lixo emocional atrelado nela. Um lixo emocional que sim, vai trazer complicações no relacionamento. Então eu falo pros caras assim, óbvio que você tem que saber do passado dessa mulher. Porque esse passado, ele vai trazer consequências pro como ela se comporta com você. Se você ignorar isso por completo, é roleta russa. Agora, o quanto você tá disposto a passar por isso? Porque normalmente o cara que tá muito disposto a resgatar a mulher lá do fundo do poço, é o cara que tá com o instinto de salvador. É o cara que tá querendo pagar de herói. Só que quando você faz isso, meu amigo, você tá só se ignorando, você tá excluindo a parte que te cabe. O que você merece, o que você quer pra sua vida. Será que você não consegue nada melhor? Era isso que eu queria ouvir. Não, então, é legal. Era isso que eu queria ouvir. Por quê? Pô, o cara acha que não vai conseguir, né? Muitos caras acham que não vai conseguir nada. Mas aí que tá. É o cara que lá na infância ele se sentiu desvalidado. É o cara que não teve... até a gente estava falando sobre a necessidade de aprovação, né? Como que a pessoa não depende dessa aprovação? A necessidade de aprovação tá no homem também. E normalmente o cara que não reconhece os próprios valores, o cara que é inseguro, que, pô, gente, vocês também devem receber pergunta lá na caixinha de pergunta, que o cara quer saber de tudo que se ele deve ou não fazer. Ou se ele fez, eu fiz errado. Tudo ele quer saber se tá certo. Porra, enche o saco. Se o que ele deveria fazer, ou seja, essa falta de capacidade de próprio raciocínio é uma insegurança, né? É um sintoma da insegurança. Por quê? Porque é o cara que lá na infância, quando o menininho fazia alguma coisa, ele levava pro pai ver, tá faltando não sei o que aqui, viu? Mas não ficou bom não, faltou, o cara lavou uma louça pra mãe lá,
deixou o lixinho dentro a comida Mas- no fundo do ralo. Ó, faz de novo. O que eu quero dizer com isso? Ele não teve validação pra orientar se ele tava indo por um bom caminho ou não. Daí chega esse cara na vida adulta, ele não sabe se orientar se o que ele tá fazendo é bom ou não. Ele escutou a vida inteira do pai, da mãe, ou do raio que o parta na escola, que não faz mais que a sua obrigação. Você já orientou pra algum cara que, tipo, meu, esse negócio do passado da mulher realmente traz esse lixo emocional? Claro, É muito complicado Claro. e com certeza. Com já certeza. e o cara aceitou? Então, é por isso que a forma como eu trabalho com os meus mentorados não é impondo o que eu acho. A minha opinião aqui não é o que vai mudar ninguém, Não, certo. certo? É. Eu trabalho com mudança de mentalidade. Eu não preciso convencer a ele de que eu tô certo e que ele tá errado. Até mesmo porque, em qualquer dinâmica humana, quando você entra no debate de certo e errado, outra pessoa sempre vai se defender. Você cria um bloqueio. Mesmo o cara sendo teu mentorado. Se você quer realmente ajudar esse cara a mudar, eu não vou chegar pra ele falar que ele tá errado. Eu vou pelo caminho reverso, eu vou lá atrás. E ele vai chegar a essa conclusão por ele mesmo. É claro, eu falo, né? Enfim. Mas antes de eu chegar e berrar na cara dele que ele tá errado, eu vou mostrar ele enxergar isso. Ótimo. Sobre o que você falou sobre o emocional, a pessoa carregar isso, tem uma coisa que é a seguinte também. Muitas das nossas emoções são as pessoas que causam em nós também, através desses estímulos. Claro. Então, em grande medida, as pessoas controlam o que a gente sente. Você vai reagir, você vai se... Isso é uma crença. Não, isso é... Isso é uma isso- crença. não, existe estudo. Existe um livro do Daniel Goleman, que se chama Inteligência Social, que ele diz lá O que meio muito do influencia em nosso... você, claro. Sim, e muitas das nossas emoções, como você reage, as suas expressões faciais, seu tom de voz, vão gerar emoções na pessoa, que vai governar as decisões que ela vai tomar também. Então, em medida, até o exemplo do cara que você disse sobre ser traído, muito do que ele estava se sentindo daquela forma eram por estímulos externos que são incontroláveis. Aí agora que eu falei, isso é uma crença. O que é uma crença? Sabe o Certo. que é uma crença? O que é uma crença pra vocês? Eu estou conectando muito a mito agora, na minha cabeça. Tá, Há um mito. O que é pra você? Crença é justamente uma... O que você, assim, ó, seja sincero e Sim. não precisa falar uma coisa bonita. Mário, eu acho que tal coisa. Foda-se. Sim, é uma verdade metafísica. Tá, o que é uma verdade metafísica pra você? É algo que você tem justamente por princípio, né? É algo que você acredita, que você entende, só que você consegue simplesmente entender que não é do plano físico, é do plano metafísico. Ok. É uma forma de você ver assim, ó, tipo... Tem algo que acontece desse jeito. E por que acontece? Entendeu? Assim, tem algo que faz funcionar. Ah, beleza, essa é a minha crença. Total. Uma crença é o quê? Um pensamento no qual você acredita e você enxerga o mundo a partir dela. É uma realidade pra você, você tem convicção. É assim que funciona. Você só levanta da tua cama de manhã e vai pro banheiro escovar o dente porque tu acredita que você pode. Se você não acreditasse que você não pode, que você não consegue, tu não ia levantar, você ia ficar travado. É uma crença. Então, essa crença, ela domina o seu comportamento. E o que eu quero dizer? Porque explicar nem sempre ajuda, mas vamos lá. Você tem alguma crença religiosa? Sim, Qual? tem. Católica. Tá, mas você é católico brasileiro? Tipo assim, fala que todo mundo que é católico, mas não acredita. Não, eu acredito, estuda, mas eu enfim. tenho, assim, eu pego um pouco do espiritismo, tal, do cristianismo, Tá, então você mas eu tem... tenho crença, sim. Tá, então você tem uma... Você acredita em Deus? Sim, sim. Em um único Deus? Sim, o único Deus. Tá, e você? Também. Um único Deus? Não, sou católico. Ok. Por que eu tô perguntando isso? Muito isso não é, gente, eu não tô trazendo religiosidade Uhum. aqui, né? Pra mim, tanto faz o que você é, o que você não é, a tua escolha, é isso mesmo. Tá certo. Mas isso traz a base de como você pensa, né? E a maior parte da sociedade acredita que uma coisa acontece comigo, vindo de fora. Uma coisa acontece comigo, isso aconteceu na minha vida, é sorte, o azar, vamos ver se vai dar certo. Quando na realidade, trazendo para uma base mais cristã, vamos dizer assim, e isso eu trago total de mentalidade, tá? De vertente de PNL, que é o quê? Aquilo que você acredita cria a sua realidade. Uhum. Por exemplo, o Du, quando a Aline ficou grávida, ele não parou de ver grávida na rua. Não, isso é realmente... Isso é um filtro. É um negócio muito curioso Isso é um cara. filtro. É o que a gente chama que é um filtro. Você abre um filtro para começar a ver aquilo. Então, enquanto a sua crença
mostra o contrário, tu não vai enxergar, vai passar na tua cara e você não vai ver. Uhum. Então, a partir do momento que você me diz assim, a ação das outras pessoas molda o meu comportamento, isso é uma crença. Você vai se deixar ser influenciado a todo momento. Eu não estou dizendo que de fato não influencia. Influencia, eu já vou explicar. Tá. Só que a partir do momento que você tem uma crença forte de que quem cria a sua realidade e quem está no domínio sobre você é você mesmo e não os outros, querido, tudo muda. E por que eu perguntei sobre a questão religiosa mesmo? Certo. Porque é igual o cacho de uva. É a sua crença fundamental. É a que está lá nos seus níveis hierárquicos de valores mais profundos. É o que comanda todos os Princípios. todos os outros seus... Até mais alto do que princípio. Tá. É um nível hierárquico de valores muito alto. Normalmente Deus, o que você acredita ser Deus, é o que comanda todo o resto de tudo que você explica que você acredita. Vem dali. Então, a maior parte das pessoas ainda acha que Deus te dá alguma coisa. Sendo que, se a gente for falar até biblicamente, ou se a gente for olhar para a física quântica, nós somos co-criadores da realidade. A física quântica já fala do como que, por exemplo, um campo magnético, Eu eletromagnético, acredito. influencia nisso. Ok. Mas a partir do momento que eu tenho uma crença, ou seja, uma parte metafísica de mim, que acredita que quem influencia sou eu, e eu tenho uma autoconfiança, eu tenho boa base para isso, eu começo a influenciar e não ser influenciado. E até por isso, inclusive, você talvez não vá se colocar em situações que você não quer que te influenciem. Mas você cria uma crença e você começa a ter comportamentos de ser mais dominante, de ser influenciador e menos influenciado. Entende que o que eu quero dizer? eu Fez entendo. algum sentido? Eu entendo, mas o que eu ouço também em partes, assim, pelas entrelinhas do que você tá querendo dizer, até pra gente colocar na mesa, do tipo assim, eu sou foda, a rejeição não me abala, mesmo eu sendo às vezes feio, sem opções. O que eu quero dizer é que, assim, a maneira que o meio externo também nos avalia, nos julga, nos define, vai influenciar em grande medida e isso não é 100% driblável, digamos assim. Não tem como você evitar isso 100%. Tem como você administrar muito com o seu eu, sim, a influência externa das pessoas sobre você, mas em grande medida você também não tem como. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, como na rejeição, por exemplo, né? Um cara que não tem opções, um cara que não está acostumado a ser aprovado por mulheres, você não adianta falar pra ele, não, você tem controle sobre as suas emoções, você não pode se deixar se abalar por isso, você não vai. Ele vai se abalar. Claro. Os valores externos... Eles se acham merda, porra. Mas ele se acha um merda. merda. Mas ele se acha merda Aí a porque ele não única tem esperança valores... que ele tinha, meu Deus, não foi. Mas ele se acha um merda porque ele não tem valores externos que reforçam que ele não é. E esses valores externos são relevantes. Mas aí que tá, não tem é como sobre fugir. valores externos. O único momento em que você precisa dessa validação externa é lá na tua primeira infância. Negativo. Olha, presta atenção, que eu vou te falar. É óbvio que, por exemplo, se eu tenho um relacionamento, eu e você estamos num relacionamento, Certo. é óbvio que é louvável ambos reconhecerem o valor um do outro, reconhecerem as atitudes, reconhecerem a importância um do outro, é necessário. Não pode faltar isso dentro de um relacionamento. Então isso é a fase adulta, né? Óbvio. Isso é um exemplo. Agora, quem cria essa base interna é lá na infância. Por isso que o cara que só ouviu que não era mais que sua obrigação, ou que toda vez que ele foi mostrar a loucinha que ele lavou, o pai fala só a primeira apontada foi no que estava errado, ele não criou uma base interna de autoconfiança. Ele não foi preenchido, vamos dizer assim. Se imagina um copo. Ele não teve as suas doses para ele ser preenchido e fortalecido por dentro. Eu concordo com isso, mas assim, você tá querendo dizer que a confiança vem mais de dentro do que de fora? Eu não concordo O que é com de você. fora? A confiança... Eu acredito muito na confiança interna, mas eu acho que a forma que as pessoas nos enxergam, nos tratam, Você tem um feedback. e isso vai afetar muito a sua confiança, talvez afete mais do que você realmente se considera. As Você já ouviu pessoas te falar considerarem. você já ouviu falar da regra 5-1? Da maior parte da sociedade? Não. Que é Tá, sobre, 5 pessoas. sobre validação. Não é sobre aquela coisa, você é a média, tem 5 pessoas. Tá, não é isso, não. Então não é. Certo. Isso aí também. Até que você seja um influenciador, mas enfim. Uhum. É que assim, ó, você recebe um elogio, legal, bacana. Você recebe o segundo elogio, massa, muito bom. Terceiro elogio, pô, que legal, né? Quarto elogio, porra, sou foda. Você recebeu um maldito de uma crítica. O peso dessa crítica, é equivalente aos 4 elogios. Até mais. Faz parte dos comentários do YouTube. Então, o assim que mesmo. eu Isso é quero padrão. dizer com isso? Mas isso é uma mentalidade.
Isso é uma mentalidade. Porque a pessoa vê a crítica como sendo uma coisa sobre ela. Sendo que toda crítica é uma autocrítica. Por quê? Porque a pessoa só pode ver no outro aquilo que existe nela. É o filtro mental, que a gente falou lá sobre o PNL. Inclusive, Como é até que uma é? Toda dinâmica. crítica é uma autocrítica. Toda crítica é uma autocrítica. A pessoa só enxerga no outro aquilo que existe dentro dela. Faz sentido. É o filtro que lá dentro da PNL a gente fala. Inclusive, dentro da minha imersão, eu faço com os meus mentorados uma dinâmica de filtro. Quer ver parecido? Qual é a sua idade? 33. E a sua? Miguel, qual a sua idade? 30. Na infância de vocês tinha aquela brincadeira do Fusca Azul? Sim. Fusca Azul, ele dava ali uma porrada um no outro e pronto, né? O trajeto inteiro, você com seus primos, seus amigos, era vendo Fusca Azul, a porcaria do trajeto inteiro. Parece que brotava Fusca Azul de tudo quanto é lado. Sim. Ou o pessoal começa a assistir uma série, tinha um carro lá na série, você começa a ver esse carro ali no dia a dia. O Du com a mulher grávida, aí começa a ver grávida pra tudo quanto é lado. É um filtro mental, uma mentalidade. Mas deixa eu eu só. comprei um carro, eu só vejo meu carro toda vez. Eu nunca vi, agora eu só vejo ele Você resolveu comprar esse carro, você começou a ver. O que eu Comecei a quero ver. dizer com isso? Na PNL, a gente fala sobre o mapa da pessoa. Então, tudo que você tem na sua mentalidade tem os viés, né? O viés de confirmação. O que é o viés Verdade. de confirmação? A mente ela vai ter uma tendência a enxergar aquilo que ela já viu no passado e não coisas novas. Por que tanta gente tem dificuldade de largar um emprego CLT para empreender? Porque eu Zona de prefiro me conforto. agarrar no passado. A mente vai ter uma tendência a procurar padrões daquilo que eu já fiz, daquilo que você já fez. É um instinto também biológico. A mente de cria zonas de segurança. conforto, é isso? Zona de conforto é um nome popular, bonito pra falar, que é mais fácil ficar onde tá, no cocôzinho quente.